Bem-vindos, galera! É com muita alegria que eu retorno aqui para tratar de outro tema muito importante. Inclusive, eu estava tratando disso, conversando sobre isso com uma pessoa no dia de hoje. Foi uma grande coincidência o tarot ter me trazido de novo esse tema para nós abordarmos aqui em vídeo. E é um tema muito relevante para nós, para nossa sociedade nesse dia, ou pelo menos nessa época. Hoje nós vamos falar de ansiedade. O que o tarot tem para falar para nós sobre o tema ansiedade? Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu preciso pedir duas coisinhas para vocês. A primeira é, deixa o like no meu vídeo. Isso é muito importante para mim como criador de conteúdo e me ajuda bastante. A segunda coisinha é, se inscreve no meu canal. Além de você continuar acompanhando os vídeos todas as vezes que saírem vídeos novos, você também me apoia nesse projeto. E eu fico muito grato se vocês puderem curtir e seguir aqui minha página, tá bem? Agora, vamos pro tema, né? O tema que é a grande doença, assim como a depressão, a ansiedade, ela tá muito ligada à nossa sociedade no dia de hoje, nos dias atuais. Então, o que é a ansiedade? Do que a gente está falando quando a gente fala de ansiedade? Deste tema, o tarot trouxe a seguinte explicação para mim. Ele trouxe o 5 de espadas e o 6 de ouros. O que isso vai dizer para nós? O tarot está dizendo assim, ansiedade fala sobre coisas que deixam a gente num conflito, numa confusão, sobre o que a gente acha que deveria fazer. Então a explicação para nós sobre o que é ansiedade é quando a gente fica em conflito, fica meio confuso e é sobre o que a gente acha que deveria estar fazendo, ou coisas que deveriam acontecer, coisas que talvez a gente até deveria receber. Porque o 6 de ouros ele vai falar disso para nós, coisas que a gente deveria fazer, talvez, para os outros, ou que alguém deveria fazer algo para nós. É isso que é ansiedade, né? Essa seria a nossa definição de ansiedade. E aí eu pensei assim, pô, beleza, mas o que isso causa? Quais são as consequências que trazem esse tipo de situação para nós? E aí o tarô me disse o seguinte, na verdade não foi o tarô, foi meu pêndulo, tá? Que a gente vai ter duas consequências da ansiedade. E a primeira consequência da ansiedade, o tarô revelou para mim que seriam as seguintes cartas. Rainha de ouros e cavalo de copas. O que isso está dizendo para nós? Está falando que a primeira consequência é que a gente fica obcecado, a gente fica numa busca obsessiva por alguma coisa. Então eu vou dar um exemplo e eu vou trazer isso para um cotidiano. Então é aquela pessoa que, por exemplo, levanta para limpar a casa e ela limpa a casa obsessivamente. Isso daí seria uma consequência da ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela acaba fazendo coisas com obsessão, coisas rotineiras, muitas vezes rotineiras, ela faz de forma mais obsessiva. Então ela vai roer unha de uma forma obcecada, ela vai limpar a casa meio que obsessivamente, ela vai levantar, andar, correr, isso traz essa obsessão ligada com a segunda consequência, que eu não cheguei a dizer aqui ainda, mas ela tá bem... elas se somam bem, tá? E aí, de novo, nós temos um cavalo e o pajem de paus. O que isso vai dizer para nós? Que além da gente ficar nessa busca constante por fazer coisas de forma obsessiva, a gente também vai ter uma agitação, uma ação agitada. E é bem pertinente, porque você nem dorme quando você tá ansioso. Então você fica levantando toda hora, você toma água toda hora, você fica nessa agitação de ir de um lado para o outro, de se locomover, de ligado ainda àquela situação da confusão, da preocupação, das coisas acontecerem, né? Então a gente tem a situação que causa, que seria a nossa necessidade, a nossa espera por causa de algo que talvez nós deveríamos fazer, algo que poderia vir a acontecer conosco. E isso vai trazer para nós tanta obsessão
quanto à agitação. Então, é um conjunto de situações bem problemáticas para o ser humano. Daí eu pensei assim, pô, beleza. E como que eu lido com a ansiedade, então? Porque se eu vou ter um conjunto inicial que é bem problemático, porque causa consequências essa ansiedade e essa preocupação, nós precisamos lidar com isso. E aí o tarot fala uma coisa bem simples para nós. Ele vai trazer para nós 3 cartas, tá? A primeira carta é o julgamento, a segunda carta é o as de paus e a terceira carta é o 7 de paus. Essas 3 cartas, elas estão falando para nós que nós vamos ter que usar do nosso senso crítico. E o nosso senso crítico ele vai funcionar para que a gente se mantenha estável. Então, é basicamente assim que a gente lida com a ansiedade. E aí, aqui a gente tem que usar da nossa mente, desse raciocínio, desse processamento crítico para falar assim, cara, agora eu não posso fazer nada. Então, vamos ficar de boa? Ou não, eu não consigo prever o futuro, talvez, né? Vocês não conseguem prever o futuro. Então, é melhor aguardar as coisas acontecerem antes de presumir coisas, antes de ficar nessa agitação. Mas é basicamente isso, tá? Usa o senso crítico para se manter estável, se manter de boa. E então, assim, às vezes você vai ter que criticar até mesmo as suas ações, do tipo, eu tô levantando demais, eu tô sendo muito obcecado com tal coisa, eu tô ficando muito ansioso, muito agitado. Vamos manter a calma. Então é usar o senso crítico para se manter em calma, tranquilo, estável, beleza? Então é bem simples, mas vai exigir um pouco no nosso esforço. Apesar de ser simples, exige de nós, e isso às vezes é um pouco complicado, mas tá tudo bem, tá? E por último, eu fiz a pergunta que eu acho que é a mais importante para nós, porque nós não eu não acho que é interessante a gente lidar com a ansiedade depois que ela já está instalada em nós. Então eu gostaria de saber, entender o que a gente faz para não ficar ansioso, né? Para se prevenir dessas situações assim que são prejudiciais. E aí o tarô me respondeu com duas cartinhas bem simples. E é uma coisa que pouca gente faz, e se vocês pararem para prestar bastante atenção, pouca gente faz mesmo. É fazer as escolhas que a gente realmente quer, as escolhas do nosso coração. Ele está trazendo isso para nós com o 2 de paus e o rei de copas. Então ele está falando assim, cara, você não vai ficar ansioso se você estiver fazendo aquilo que você realmente deseja ou que você realmente quer. E você também não vai ficar ansioso se as coisas acontecerem, né? Se o entorno também trouxer para você aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Óbvio, né? Se eu quero milhões de reais, eu não vou ficar ansioso se eu tiver milhões de reais. Agora, se eu estiver precisando de milhões de reais, muito provavelmente isso vai me trazer uma ansiedade. Veja como uma coisa é ligada com a outra. E aí depois, pô, eu preciso de dinheiro, tô nessa situação de ansiedade, como é que eu lido com isso? Usando do meu senso crítico. Então, assim, eu não consigo trazer 10 milhões agora, mas quem sabe se eu trabalhar todo dia com uma certa recorrência e ir juntando dinheiro e em vez de gastar com coisas que eu não preciso tanto, eu não consigo atingir no futuro esses milhões de reais. Então, usar nosso senso crítico para saber o que a gente pode fazer ou não no momento certo é a grande sacada aqui. E eu achei bem fácil de entender esse jogo, bem rotineiro, assim, bem pertinente para as pessoas no dia de hoje e que isso pode ajudar muita gente. E de novo, o tarô nesse segundo jogo trouxe para nós soluções bem simples para as coisas, explicações bem simples para as coisas. Tanto do o que é, ou como lidar com isso e como evitar que as coisas sejam assim. Talvez a gente fique muito ansioso se o nosso ego também for pouquinho fora da curva, tá? E de novo o senso crítico vai atuar aqui, né? Ser mais realista também é trazer o senso crítico à tona. Então,
Eu achei muito legal esse jogo, eu espero que vocês também tenham gostado. Eu vou pedir aqui de novo que se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo e me segue aqui no canal, tá? Eu amo vocês, até mais.